boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos de volta para esse encontro tão especial. Hoje é a nossa quinta noite e é muito bom ter você aqui. Seja muito bem-vindo, vá se achegando, vá se assentando, vá se preparando, porque essa noite promete. A mensagem de hoje é uma mensagem especial para você. Quero estender aqui o meu agradecimento à sua participação. Algumas pessoas estão acompanhando pelo YouTube, outras pelo Facebook. Existe um outro número de pessoas que estão acompanhando pelo Instagram. É muito bom ter você reunido nesse momento tão especial, mesmo estando distante nesse conceito de isolamento social. Olha que coisa interessante. Ontem nós enviamos um cartão digital para algumas pessoas, para alguns dos nossos convidados, nossos amigos que estão nos acompanhando. E boa parte deles responderam esse cartão. Hoje, no final da mensagem, você vai receber um outro cartão com outras perguntas, outras informações, e eu vou pedir que você, no finalzinho, você responda esse cartão e envie para nós, ok? Quero te convidar mais uma vez para juntos cantarmos esse louvor que já se tornou a música tema desta semana tão especial, Amor Escrito com Sangue. Antes disso, quero te lembrar, passa lá no canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal do YouTube, dá um like e compartilhe o link com os seus amigos aí, para que eles possam também desfrutar da mensagem de hoje à noite. Beleza? Vamos louvar? Existem tantos amores na vida, amores tão verdadeiros, tão lindos, amores que atravessam o tempo, a história, amores que se revestem de pompa e glória, mas nunca houve nem haverá amor assim tão singular, amor tão indescritível que nenhum artista conseguiu pintar. Pois foi amor escrito com sangue, amor já concebido na dor do abandono, na dor da rebeldia atroz. Foi esse amor escrito com sangue que nos livrou da morte final. E tudo já foi pago.
Ok, muito bem. Depois desse louvor extraordinário, eu quero convidar você para nós juntos fecharmos os olhos e buscarmos ao nosso Deus em oração. Pode ser? Então, feche seus olhos aí e vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai que estás no céu, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na tua presença nessa noite. E mais uma vez estamos aqui para ouvir a tua voz. Por favor, Senhor, fala conosco. Alcança-nos, ó Deus, com a tua palavra, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes da gente abrir a palavra de Deus para estudar o tema nessa noite, aonde a palavra de ordem, a palavra que se destaca no tema dessa noite é esperança, e nessa noite eu quero conversar com você um pouquinho acerca da figura de Cristo como sendo a nossa bendita esperança. E nós vamos entender nessa noite por que Cristo é a nossa esperança. Ok? Então, antes da gente abrir a palavra de Deus, deixa eu voltar um pouquinho naquele recado que eu dei no início aqui, logo na abertura, acerca do cartão. Esse cartão também será enviado para os nossos irmãos, ok? Para que eles também possam enviar para os seus amigos que estão acompanhando pela internet ou pela TV Novo Tempo, ok? Então, assim, esse cartão vai ser enviado para os nossos amigos convidados que estão aqui conosco, tá certo? Então estão acompanhando diretamente no canal do YouTube ou no Facebook. Todos aqueles que receberam o link vão receber também o link do cartão. E também nós vamos enviar para os nossos irmãos para que eles também enviem para os seus convidados, para os seus amigos, para os seus familiares também participarem desse momento aí do preenchimento do cartão, ok? Então, abra sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Eu quero conversar com você sobre esse texto aqui. Olha só o que o texto diz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. O apóstolo Paulo diz o seguinte: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Deixa eu te perguntar uma coisinha. Eu sempre começo fazendo uma pergunta para você pensar, né? Olha só, existe alguma data tão especial para você que você não esquece nunca? Existe aquela data que você diz assim, ó, essa aqui fica no meu calendário e eu não esqueço nunca. Eu acredito que todos nós temos uma data especial. Quem sabe o dia de um aniversário, quem sabe uma comemoração específica, o dia da formatura, o dia do casamento, por que não? Não é mesmo? Então, existem datas que elas marcam a nossa vida. Existem situações que acontecem em determinados dias, em determinados momentos da linha da nossa história, que elas ficam marcadas para sempre. E aquele dia é um dia memorável para cada um de nós. Não é mesmo? Eu espero que nessa noite, esse dia fique marcado na sua vida como um dia em que você conheceu a Cristo como sendo a sua bendita esperança. Olha que coisa interessante, o povo de Israel, eles tinham as suas festividades, as suas comemorações. Então, todo o cerimonial que os israelitas faziam no passado tinham datas específicas, datas de celebrações que eles não esqueciam. O calendário deles era assim um pouquinho mais redondinho, um pouquinho mais diferente do que o nosso, ok? Nosso calendário é assim meio diversificado. Você sabe que o nosso calendário ele está baseado numa proeminência católica, ok? Mas o calendário judaico ele era um pouquinho diferente do nosso. E existiam algumas comemorações, algumas festividades que os israelitas participavam e estas festividades Deus as utilizava para ensinar algumas coisas interessantes para o povo de Israel. Por exemplo, havia uma celebração que acontecia começava no 14º dia do mês de Abib, que era praticamente o primeiro mês do ano, né? Que comparado ao nosso calendário, daria ali mais ou menos entre o 14 de março até 14 de abril, o primeiro mês deles comparado com o nosso calendário. Então, eles faziam essa celebração. E essa festa que eles comemoravam nessa data era a festa das primícias. O que seriam essas festas das primícias? Fazendo um resumo aqui para você entender. Era uma espécie de festividade, de celebração pela colheita que eles iriam realizar. Então, eles já começavam o período da colheita fazendo um agradecimento a Deus, independente do resultado, porque eles criam
que Deus daria a eles uma colheita muito fértil. Então, eles já começavam esse período da colheita fazendo uma celebração, fazendo uma festa de gratidão a Deus. E por isso eles celebravam a festa das primícias. Olha que coisa interessante, no 14º dia do mês, eles começavam os preparativos e eles iam organizando. Normalmente, esse 14º dia do mês, ele acontecia num dia de quinta-feira. E aí, na sexta-feira, eles passavam um dia preparando, eles separavam uma parte do terreno, onde estava ali a plantação, colhiam os grãos de cevada, e eles preparavam aquele ambiente, e tudo aquilo que eles colhiam, a primeira colheita era apresentado a Deus como uma oferta. Normalmente o sábado era dia de descanso, eles eram judeus, seguiam o calendário bíblico, né, de leis e regras. Então eles paravam no sábado e aí no domingo praticamente começava essa festividade. Chamava-se a festa das primícias. Então eles faziam uma celebração para comemorar a colheita que viria. Quando o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, estas palavras: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Veja, o apóstolo Paulo estava se utilizando desse conhecimento, dessa festividade judaica, para mostrar que Cristo, ele era a primícia. Que tipo de primícia? Por que Paulo compara Jesus como sendo esta primícia dos que dormem? Veja, quando nós vamos para a palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses, eu quero ler com você esse texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, olha só o que esse texto nos diz. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não vos entristeçam como os outros que não têm esperança. Olha aí a palavra que eu disse para você. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dissemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos até aquele dia, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque num determinado momento, dada a ordem, seguida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que tivermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Veja, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Muitas pessoas, até a vinda de Jesus, elas estarão mortas. Muitas delas. E uma boa parcela dessas pessoas que morreram antes da volta de Jesus, pode ser que eu e você vamos estar no meio desse pacote, ou pode ser que não, mas o fato é que quando Jesus voltar, muitas pessoas vão estar no pó da terra, porque morreram. Mas uma boa parte daquelas pessoas, elas desceram ao pó da terra, crendo que Jesus é a sua bendita esperança. Eles entregaram a sua vida a Jesus, eles viveram de acordo com os princípios, eles conheceram a Jesus, eles tiveram um encontro com Jesus, assim como você está tendo a oportunidade ao longo dessas noites de ter esse encontro com Jesus. Mais do que isso, eles entregaram a sua vida a Jesus, eles se dispuseram a aceitar a proposta de Deus para a vida deles. E por isso, ao descer na sepultura, ao morrer, eles morreram crendo que um dia eles se encontrariam com o Senhor. Eles se encontrariam com Cristo Jesus, o seu Salvador. E por que o apóstolo Paulo ele chama Jesus Cristo de a primícia dos que dormem? Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, nós vamos perceber que Cristo veio, de acordo com os estudos anteriores, as noites anteriores, e veio e ele fez o sacrifício, ele se colocou como esse sacrifício, ele se entregou no nosso lugar. E a palavra de Deus diz que ele, ao ser crucificado lá no Monte do Calvário, ele ali verteu o seu sangue, ele foi sepultado naquela sexta-feira à tarde,
ele passou a sexta-feira à tarde, o sábado, e no início do domingo, a Bíblia diz que Cristo ele ressuscitou. Amém? E quando ele ressuscitou, a palavra de Deus diz que Cristo ascendeu aos céus. E aí, Cristo, ao ascender aos céus, o sacrifício que ele havia feito foi um sacrifício válido e foi um sacrifício aceito. Amém? Então veja, quando Paulo diz que Cristo ele é a primícia dos que dormem, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele é o primeiro, ele é o princípio da ressurreição, daqueles que estão no pó da terra e daqueles que aceitaram Jesus e que, quem sabe, ainda vão descer ao pó da terra. Ele está dizendo que Cristo, ao ressuscitar, Cristo, ao vir à vida, Cristo está dando a oportunidade para todos os demais que creram nele, que aceitaram a ele e que desceram ao pó da terra, sejam ressuscitados. Hoje em dia, no momento em que nós estamos vivendo, é muito comum nós ouvirmos noticiário de pessoas que tiveram seus entes queridos perdidos. Hoje é muito comum as pessoas falarem a respeito de morte, principalmente nesse contexto de epidemia que nós estamos vivendo. E quem de nós já não passamos por uma situação como essa, onde nós tivemos que sepultar os nossos entes queridos, não é mesmo? Quem de nós já não vivenciamos uma situação como essa, onde nós temos que nos despedir de pessoas que nós amamos, pessoas que fizeram parte da nossa vida, pessoas que viveram conosco, que partilharam suas ideias, seus conselhos, as suas orientações, pessoas que viveram juntamente conosco e que transmitiram a nós o seu amor, o seu carinho. Um dia nós tivemos que nos despedir dessas pessoas. E quem já passou por uma situação como essa, sabe como é triste, como é doloroso. Algumas pessoas que leem na palavra de Deus textos como esse, chegam em situações como essa e querem que as pessoas que perderam os seus amigos, que elas não chorem, que elas não fiquem tristes por essa situação. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você está diante da morte, quando você perde alguém, e você chora, você se entristece, você fica em prantos, isso só mostra que você é um ser humano. E quando você, nesse momento, partilha essa dor com outra pessoa, essa dor ela pode ser amenizada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós partilhamos essa dor com o nosso Deus, que um dia também sentiu a mesma coisa que nós sentimos quando nós perdemos os nossos entes queridos, essa dor, ao ser partilhada, ela é transformada em esperança. Sabe por quê? Porque o texto que nós lemos hoje, o apóstolo Paulo diz que Cristo, ele é a primícia dos que dormem. E o que isso significa? Significa que se Cristo ressuscitou, Cristo como o primeiro ressuscitado, se isso aconteceu com Cristo, todos aqueles que desceram à sepultura e todos aqueles que hoje estão vivos, porque o livro de 1 Tessalonicenses estende essa graça da bendita esperança, até mesmo para aqueles que estão vivos. Ele diz assim, e nós, os vivos, os que ficarmos até o dia da vinda do Senhor. Então veja, essa bendita esperança, Cristo como a primícia dos que dormem, ele estende para mim e para você hoje a oportunidade de, naquele grande dia da sua vinda, nós temos o privilégio de nos encontrarmos com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. E não há nada nesse mundo, nem mesmo a morte, pode nos separar desse Deus tão extraordinário. O amor que Cristo tem por cada um de nós é algo grandioso. Certa vez, um cristão se encontrou com um recém-converso que veio do islamismo, e os dois conversavam um pouco a respeito da conversão. E o cristão estava ali, o cristão já experiente. Quando eu digo assim, o cristão, estou falando daquele que já está na jornada há um bom tempo, porque agora aquele rapaz que estava ali, recém-converso, também era um cristão. Ele estava curioso por saber por que alguém que vem de uma doutrina, de um ensinamento tão rígido, se converteu ao cristianismo, o que na verdade havia chamado a atenção daquele homem. Então aquele cristão experiente olha para aquele recém-converso e diz assim, o que na verdade, na palavra de Deus, chamou a atenção de você? O que na verdade
na palavra de Deus te trouxe daquele conhecimento que você vivia para esse agora. E aquele recém-converso olhou para aquele cristão experiente e diz assim: de todas as coisas que eu li na palavra de Deus, a mais extraordinária e que me fez tomar a decisão de entregar a minha vida a Jesus, é que a palavra de Deus diz, com todas as letras, que Cristo, lá no Monte do Calvário, ele morreu no lugar meu, para que os meus pecados fossem perdoados. Ele foi o sacrifício que eu precisava para que eu pudesse ser liberto da condenação do pecado. Então isso me atraiu para Cristo. E aí aquele recém-converso olhou para o cristão experiente e disse assim: Cristo hoje é a minha bendita esperança. Seria Cristo também a sua bendita esperança nessa noite? É nele que você deposita a sua confiança? Porque se você tem confiado em outras coisas, em outras situações, ou quem sabe até mesmo em outras pessoas, eu quero dizer nessa noite que você tem uma opção melhor. Aliás, você tem uma única opção, que é aceitar Cristo Jesus. É permitir que Ele seja a sua bendita esperança. E ainda que, vivendo nesse mundo, nós tenhamos que passar pela morte, acredite que naquele grande dia, quando Jesus ressurgir nas nuvens do céu, todos aqueles que aceitaram a Jesus virão juntamente com Ele. Amém? Tem um texto, e eu quero terminar minha mensagem nessa noite com aquilo que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 21. Sempre quando eu leio 1 Tessalonicenses 4, 13, eu gosto de fazer um paralelo com aquilo que está escrito em Apocalipse, capítulo 21, nos primeiros versos. Olha só o que esse texto diz. Então eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. Eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. Ouvi uma grande voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os seus homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá morte, nem pranto, nem dor, porque as antigas coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eis que estou fazendo tudo novo. Amém? Essa é a promessa de Cristo. Ele é a nossa bendita esperança, porque Cristo está fazendo tudo novo para mim e para você. Para que um dia nós tenhamos o privilégio de viver a eternidade na presença dele. Se até aqui você ainda está indeciso, se até aqui você está pensando se aceita ou não a Jesus, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Não existe nenhum lugar nesse mundo que você possa ir. Não existe ninguém que possa solucionar o problema do pecado da raça humana. Não existe nada nesse mundo que possa salvar o ser humano que não seja Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, o meu apelo é para que você o aceite de todo o seu coração, para que você entregue a sua vida a Jesus e permita que Ele seja o seu Salvador, mas também o Senhor da sua vida. Enquanto você ouve esse louvor, eu gostaria de convidar você nesse momento para fazer uma entrega total a Cristo Jesus, sem reservas, para que Ele seja verdadeiramente a sua bendita esperança. Ouça esse louvor, ore a Deus e entregue a sua vida ao Senhor. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu.
Deus tudo viu, como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra, ele não dormita, por todos vela. Saiba que ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Com a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba que ele vê. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá, e pela fé as lutas passarão, melhores dias se virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Eu sei que muitos de nós que estamos aqui já vivenciamos momentos em que tivemos que nos despedir de nossos entes queridos. Mas quer saber de uma coisa? Eu acredito que nesses momentos em que nós vivenciamos uma situação como essa, eu penso que até ali se aplica aquele verso de Romanos capítulo 8, verso 28, aonde Deus em todas as coisas contribui para o bem daqueles que o amam.
E eu penso que nesse momento Deus nos dá a oportunidade de nós avaliarmos a nossa vida e saber como nós temos vivido esse tempo que Deus tem nos dado. E eu pergunto para você, como você tem vivido? Quais são os tipos de decisões e escolhas que você tem feito? Essas decisões e essas escolhas têm te aproximado de Deus? Têm te levado para mais perto de Jesus? Ou têm te afastado dele? Eu espero que nessa noite a sua decisão tenha te levado para mais perto de Jesus. E é por essa decisão que eu quero orar nesse momento. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado pela oportunidade nessa noite que nós temos de ver a Jesus como nossa bendita esperança e saber que Ele é a primícia dos que dormem. E pelo fato dele ter ressuscitado, hoje, Senhor, nós temos a oportunidade também de ressuscitar para a vida eterna, ainda que passemos pela morte. Mas se não passarmos, ó Deus, até a vida do Senhor, temos a oportunidade de sermos transformados para viver a vida eterna na presença de Cristo Jesus. Ó Deus, eu quero pedir que nessa noite o Senhor vá ao encontro de cada um dos teus filhos que estão ouvindo essa mensagem, que estão acompanhando esta oração, e recebe-os, ó Deus, porque nessa noite eles estão tomando a decisão de entregar a vida nas tuas mãos e fazer do Senhor a primícia da sua vida, a bendita esperança. Toma cada um deles, ó Deus, nas tuas mãos, eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.